Meus queridos, graça e paz, e estamos de volta com mais um dos nossos vídeos da série A Maldição que Jesus levou na cruz. No último vídeo que eu fiz, eu estava falando sobre alguns efeitos da maldição do pecado na terra e que não mudou com o tempo. Como ouvimos falar que depois que Jesus morreu na cruz, a maldição acabou e não há mais maldição. No último vídeo eu disse que algumas coisas, por exemplo, como a maldição que foi lançada sobre a serpente, ela continua até hoje se arrastando. Isso não mudou. A maldição que foi pronunciada sobre o homem, que o homem voltaria para o pó, que ele era pó, em pó ia se tornar, e que ia ter fadiga todos os dias da sua vida e ia trabalhar para comer com o suor do seu rosto. Não que antes ele não trabalhasse, mas que agora ele teria aflição por causa da maldição imposta por causa do pecado. Também a mulher foi dito que ela teria dores no parto, o que não havia antes. E isso nunca mudou até o dia de hoje. Também fica bem claro que com respeito à terra, a terra produziria a partir de então cardos, espinhos, a natureza dos animais se tornaram agressivos e isso não mudou. Isso será apenas liberto quando a terra foi liberta no milênio, no reino de Cristo. E então, continuando aqui a nossa meditação, nós vemos que a terra, então a partir daí ela passou a produzir espinhos, pragas e cardos, terminando aqui com a volta do homem ao pó, como eu já disse. Nada disso deixou de existir depois da morte de Jesus. Então, essa maldição, ela continua. O homem foi expulso do jardim do Gênesis, no capítulo 23, capítulo 3, verso 23 e verso 24, impedindo assim o acesso do homem à árvore da vida. Aquele que o homem tinha antes, agora estava impedido de ter acesso. E o que nós vemos pela palavra de Deus é que isso vai continuar. O homem só terá acesso à árvore da vida no final do processo de restauração de todas as coisas, de acordo com Apocalipse, capítulo 22, do verso 1 ao 5, porque só ali diz que a maldição vai acabar. Então, Jesus Cristo morreu na cruz, redimindo a alma do homem da perdição. Apesar de já estar salvo, o homem terá de esperar para ter acesso à árvore da vida, quando já estivermos dentro da eternidade com um corpo glorificado. E o verso 3, ele é muito categórico, ele vai falar bem claro sobre isso, e não tem como a gente mudar, Veja o texto, ele está dizendo que a sentença sobre Caim, ele vai apresentar aqui a sentença sobre Caim, capítulo 4, verso 8 ao verso 11, e o verso 11 é bem claro, ele diz assim:
maldito por sobre a terra, né? Ou melhor, eu pulei aqui uma parte, né? Ele diz, és agora maldito por sobre a terra. Ele está se referindo aqui a Caim, que havia matado a seu irmão, assassinado, né? Então, o que nós vemos aqui é que eu já ouvi pessoas falar assim, Deus amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou o homem. Como não? Então tem que riscar esse texto, porque aqui está dizendo que Deus disse que Caim, a partir dali, estava amaldiçoado sobre a terra, porque matou o seu irmão, e não tem como mudar isso aqui. E então, andando um pouco mais, veja como diz o texto, né? Vou ler o texto completo, capítulo 4, verso 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, por cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Gênesis 4, 11. Como consequência, a produção seria comprometida, a terra não ia mais produzir como antes, e ele colheria menos, viveria mudando de um lugar para o outro durante os dias da sua peregrinação sobre a terra, conforme nós vemos no verso 12. Então, o que diz o verso 12? Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Eu pergunto, isso mudou depois que Jesus morreu na cruz? Não. Pelo contrário, o que nós estamos presenciando e vendo os cientistas falarem é que grande parte da terra está virando deserto e que dentro de algum tempo a terra não será capaz de produzir comida para todo mundo. De onde veio isso? Da maldição do pecado. Nós vemos que a terra ela vai perdendo a sua força conforme o que nós estamos presenciando. Muito bem. No verso 13, ele sente o drama do castigo. Apesar do castigo, o mesmo foi agraciado com uma forte dose de misericórdia da parte de Deus, porque ele sente que agora há um peso sobre ele. Deus impediu que qualquer homem, qualquer pessoa que o encontrasse, o matasse. É interessante que é a primeira vez que uma pessoa tem medo de ser morta pela outra. Até então isso não existia. E eu pergunto, a primeira vez que aparece um medo é no jardim, com Adão. Agora, pela primeira vez, nós vemos falar de medo fora do jardim, de uma pessoa matar o outro. Eu pergunto, medo acabou? O ser humano deixou de ter medo há algum tempo? Não, não deixou. E isso continua acontecendo até hoje, que é isso, sinal de maldição. Isso faz parte do castigo, né? Faz parte do castigo que foi imposta ao homem. O medo, ele tem acompanhado o ser humano durante os dias da sua vida sobre a terra. Você vai ver, eu, por exemplo, trabalho com área de libertação, o que eu mais atendo é pessoa com medo. Medo do nada. Medo de perder as coisas, medo de morrer, medo de perder os filhos, medo de perder emprego, medo de entrar em depressão, medo de enlouquecer. Tem medo de tudo. Pessoa que não tem coragem de andar na rua porque tem medo de ser assaltado, tem medo de bater o carro. Eu tratei de uma mulher que ela ficou 1 ano
andando, sem sair de casa com medo, porque ela acreditava que no momento que ela passasse na ponte, o ônibus ia cair dentro do rio com ela. Então veja de onde vem isso. Medo vem de maldição. É importante a gente entender essas coisas, meus queridos. E veja bem, e uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, o medo ele tem acompanhado o homem todo o tempo, tem sido um companheiro quase que inseparável do homem, e nós vemos que com ele vem a depravação. A depravação vai tomando vulto, vai crescendo, e aí desenvolve em outra coisa, poligamia, um outro aspecto, né? Gênesis capítulo 4:17, observe que Lameque é filho de Caim, tá? Descendente. Como é que maldição não anda? Vai observando. Isso continua até os nossos dias, tá? A depravação vai aumentando aqui, e ele é o primeiro que vai ter mais de uma mulher, né? Então, mesmo aqui no Brasil, é comum ver homens querer ter mais de uma mulher. E entre os cristãos, como essa prática ela é condenada pela palavra de Deus, qual foi o artifício que os cristãos usaram para dar uma aparência de que não estão debaixo de maldição nenhuma? Divórcio, né? Criaram o divórcio, e o divórcio se separa por qualquer motivo, e biblicamente só pode se separar ou por questão de prostituição, ou por a pessoa que abandona a outra do nada, como está lá em Coríntios. Então, de onde vem a ideia de que o homem pode separar por qualquer motivo e casar com outra pessoa? Isso não é bênção, isso é maldição. Então veja, queridos, que nós estamos muito enganados. E aí, o que nós vemos hoje entre os cristãos? Só aumenta a questão do divórcio. Não está diminuindo, está aumentando, né? Eu já conversei com pessoas que estão no 3º e 4º casamento. E algumas dessas pessoas se acham muito cristãs. Então, maldição ela existe, não brinca não. Olha só outra coisa interessante que eu gostaria de falar aqui. É que, além disso não poder ser considerado ser bênção, uma vez que é contrário à palavra de Deus, o pecado aumentou, a partir de então, ele vai se desenvolvendo em outro tipo de coisa. O pecado trouxe o orgulho, a soberba, trouxe a violência, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 23, Gênesis 4, verso 23 e 24. Pois bem, nosso vídeo está ficando um pouco longo, o nosso tempo passa rápido. Eu quero encerrar aqui e volto com uma outra parte, falando sobre aquilo que não mudou com a morte de Cristo. Só vai mudar no milênio, quando a natureza for resgatada. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.